Que a paz do Senhor esteja com todos neste dia e que tenhamos uma semana abençoada. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos um texto que é basicamente a carta de demissão mais radical da história. Um homem no auge da carreira, com um currículo impecável, que decide que todo o sucesso dele, tudo o que ele construiu, era na verdade lixo. É uma imagem forte, mas é exatamente essa a energia. A gente está falando do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses e vamos usar as notas da Bíblia de Estudo Holman para nos guiar. Nossa missão aqui é entender essa reavaliação de valores que é, assim, sísmica. Paulo vai pegar tudo que a sociedade dele, e vamos ser honestos, a nossa também, Com certeza. considera um passaporte para o sucesso e virar essa lógica de cabeça para baixo. É uma discussão sobre onde a gente encontra nosso verdadeiro valor. Exato. E ele não começa de forma suave, né? O texto já abre com um alerta que soa quase agressivo. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. É uma mudança de tom muito rápida. Pois é, depois de dizer alegrem-se, ele muda completamente. Fico pensando na intensidade dessa linguagem, cães. Isso parece profundamente pessoal para Paulo, sabe? Era só uma discordância teológica ou tinha algo mais em jogo que o fez usar o que era, no fim das contas, um insulto poderoso? Essa é a pergunta certa. Porque a intensidade revela o tamanho do perigo que ele enxergava. Esses cães e maus obreiros eram mestres conhecidos como judaizantes. Ah, os judaizantes. Isso. Eles ensinavam que, para os cristãos não judeus serem de fato salvos, eles precisavam adotar as leis e rituais judaicos e a circuncisão era a principal. Eles estavam adicionando um "e" ao evangelho. É tipo Cristo e as obras da lei. Entendi. Para Paulo, esse era um veneno que destruía toda a mensagem. E o uso do termo cães é uma virada de mestre, né? Porque era um termo depreciativo que alguns judeus usavam para os gentios, os não-judeus. Exatamente. Paulo pega o insulto e inverte. Ele está dizendo, vocês que confiam num ritual externo, num corte na carne para se sentirem justos, vocês é que estão agindo como cães, impuros perante Deus. Ele está redefinindo o que significa ser parte do povo de Deus. E ele faz isso ao contrastar a falsa circuncisão com a verdadeira circuncisão. verdadeira circuncisão. E ele define essa verdadeira circuncisão com 3 marcadores claros. Nós que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essa última parte, não confiamos na carne, é a chave que abre todo o resto do capítulo, certo? É a tese central. E para a gente entender isso, a gente precisa saber o que carne significava nesse contexto. Não era só o corpo físico. Não. Era um atalho para todo o sistema de conquistas humanas. Sua linhagem, seu esforço próprio, seu desempenho religioso, seu status social, é qualquer coisa que você possa apontar e dizer, isso me torna digno. Isso me dá valor. Paulo está prestes a argumentar que confiar nisso é como construir uma casa sobre areia movediça. E sendo um comunicador brilhante, ele sabe que não pode falar disso de forma abstrata. Ele precisa tornar pessoal. Então, ele se usa como estudo de caso definitivo. Ele basicamente diz, vocês querem falar sobre confiança em credenciais humanas? Deixa eu mostrar o meu currículo. E que currículo! Se houvesse uma Olimpíada da retidão baseada na carne, Paulo seria um medalhista de ouro. Ele tinha tudo. Vamos detalhar isso porque a lista é impressionante. Ele começa, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Isso não é só uma lista de fatos, né? É o equivalente do século I a dizer, nasci numa das famílias fundadoras do país, de linhagem pura, sem nenhuma mistura. Perfeito. Circuncidado ao 8º dia, não era apenas sobre o ritual, era sobre perfeição. Significava, meus pais cumpriram a lei à risca desde o meu nascimento. A tribo de Benjamim era uma linhagem de elite, uma das 2 tribos que permaneceram leais a Davi. Era a aristocracia, sabe? Nossa, e hebreu de hebreus era uma forma de dizer, eu sou da gema, não sou um convertido, minha família mantém as tradições e a língua. E a lista continua, focando agora nas escolhas e realizações dele.
quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Isso é como alguém hoje dizendo: não só nasci privilegiado, como me esforcei. Me formei com louvor na melhor universidade, fui o funcionário mais dedicado da empresa e meu histórico ético é impecável. Exato. Ser fariseu era pertencer ao grupo mais rigoroso e respeitado na observância da lei. E a alegação de ser irrepreensível segundo a lei, nossa, é de cair o queixo. Pelos padrões humanos externos, ninguém podia apontar um dedo para ele. Ele tinha todos os selos de aprovação que sua cultura valorizava. Ele construiu uma fortaleza de justiça própria, tijolo por tijolo. Era o exemplo máximo do sistema religioso funcionando perfeitamente. Certo. Então Paulo acaba de apresentar o currículo impecável dele. A lógica nos diz que o próximo passo seria: portanto me escutem, porque eu sou o melhor. Mas é aqui que ele pega o roteiro, rasga em pedaços e joga para o alto. É a grande virada da história. É um dos momentos mais dramáticos em todas as cartas dele. Depois de construir essa torre de conquistas, ele diz no verso 7: mas o que para mim era ganho, considerei-o perda por causa de Cristo. Todo o portfólio de ativos dele, de repente, é movido para a coluna de passivos. É uma troca impressionante. Ele não está trocando algo ruim por algo bom. Ele está pegando o que a sociedade inteira considerava o melhor, o padrão ouro de sucesso, e reclassificando como perda. E ele não para por aí, né? A linguagem fica ainda mais forte, fica muito mais forte. No verso 8, ele dobra a aposta. Ele diz: sim, na verdade considero todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E essa palavra esterco... A palavra grega escúbala é visceral. Pode significar lixo, refúgio, excremento. É uma palavra chocante de propósito. Mas por que ser tão gráfico? Por que não dizer apenas sem valor? Porque sem valor não captura a ideia completa. Paulo quer que a gente sinta o nojo que ele agora sente por aquelas coisas que antes lhe davam orgulho. Não são apenas inúteis, são um obstáculo. São um monte de lixo que fica no caminho de se obter o verdadeiro tesouro, que é Cristo. Então a justiça própria dele era uma distração. Uma distração perigosa que o impedia de ver o que realmente importava. E o que ele ganha nessa troca? Ele fala em ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a sua própria justiça, mas a que vem de Deus pela fé. Essa é a grande troca do Evangelho. Ele troca um currículo de obras por um relacionamento de confiança. E esse conhecer a Cristo que ele busca não é um conhecimento acadêmico de livro, sabe? Ele descreve de uma forma muito mais profunda. Conhecer o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Isso parece um paradoxo, o poder e o sofrimento lado a lado. Mas essa é a jornada cristã completa. Conhecer o poder da ressurreição é experimentar na própria vida a força de Deus que venceu a morte. É a vitória, a transformação, a esperança. Certo. Mas, ao mesmo tempo, conhecer a participação nos seus sofrimentos é se identificar com Cristo na vulnerabilidade, no sacrifício, no amor pelo mundo. É abraçar a cruz, não fugir dela. Para Paulo, não dá para ter um sem o outro. É um conhecimento que engloba tanto a glória quanto a dor. Depois de uma declaração tão radical, de uma troca tão completa, seria fácil para Paulo se colocar num pedestal, tipo como alguém que entendeu tudo. Mas o que vem a seguir é talvez tão chocante quanto a palavra esterco, uma demonstração de humildade profunda. Exatamente. Ele imediatamente se corrige, como se antecipasse que alguém poderia pensar que ele já tinha chegado à perfeição. Ele diz: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. A imagem que ele usa é a de um atleta, um corredor numa pista, esquecendo o meio das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Isso é poderoso. Ele está dizendo que tanto os sucessos passados dele, aquele currículo que ele acabou de descartar, quanto os fracassos, não podem definir o presente.
O foco é sempre para frente. É uma lição crucial sobre a vida de fé. Ela é dinâmica, um movimento constante. Ficar preso ao passado, seja se gloriando nas vitórias ou se lamentando nas derrotas, é tirar os olhos do prêmio. E o alvo de Paulo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A corrida só termina quando a gente cruza a linha de chegada final. E ele conecta essa mentalidade à maturidade espiritual. Ele diz que aqueles que são perfeitos ou maduros devem pensar dessa forma. O que ele quer dizer com perfeito aqui? Com certeza não é sem pecado, já que ele acabou de dizer que ele mesmo não é. Não, de forma alguma. O termo grego télios significa maduro, completo em seu propósito ou totalmente comprometido. A maturidade espiritual, para Paulo, não é a ausência de falhas, mas sim a consciência de que a corrida ainda não acabou. Ah, entendi. É entender a sua posição. É viver naquela tensão do já, mas ainda não. Já fomos salvos pela fé em Cristo, mas ainda não fomos glorificados. A pessoa madura é aquela que reconhece isso e continua correndo, focada no alvo. Isso muda completamente a nossa ideia de perfeição. A perfeição não é um estado estático que a gente alcança. Exato. É uma direção para a qual a gente corre. É uma perfeição de propósito, não de desempenho. No final do capítulo, Paulo amarra tudo isso apresentando dois caminhos, dois exemplos de vida que contrastam de forma gritante. Ele pede aos filipenses que o imitem, mas os adverte com lágrimas sobre os inimigos da cruz de Cristo. E a descrição desses inimigos é um espelho invertido de tudo que ele acabou de dizer. Ele diz que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. É uma vida completamente autocentrada. Totalmente. O Deus deles é o ventre, se refere aos apetites, aos desejos imediatos. Eles buscam glória em coisas passageiras, vergonhosas, e a perspectiva deles não vai além do horizonte desse mundo. É o oposto completo da corrida de Paulo, que tem um prêmio celestial como alvo. E em contraste direto com essa mentalidade terrena, ele apresenta a verdadeira identidade do cristão de uma forma que deve ter ressoado profundamente com os filipenses, pois a nossa pátria está nos céus. Isso foi um golpe de gênio comunicativo. A gente precisa lembrar que Filipos era uma colônia romana. Os habitantes de lá, mesmo estando na Grécia, tinham um orgulho imenso da cidadania romana deles. Era um status. Um status que lhes dava privilégios, proteção e uma identidade superior na região. Eles eram um posto avançado de Roma. Paulo pega essa identidade da qual eles tanto se orgulham e a usa como uma analogia para uma verdade espiritual muito mais profunda. Ele está dizendo: vocês se orgulham de serem cidadãos de Roma. Isso é bom, mas vocês têm uma cidadania ainda mais importante, uma identidade primária que transcende qualquer passaporte terreno. Exatamente. A nossa lealdade fundamental, nosso verdadeiro lar, não é aqui. Somos cidadãos do céu. E assim como os habitantes de Filipos aguardavam notícias e decretos de Roma, nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa vida na Terra é vivida à luz da nossa pátria celestial. E para essa pátria celestial vem a promessa final do capítulo, a culminação de tudo. Ele diz que esse Salvador transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que promessa poderosa para encerrar. É a esperança final que dá sentido a toda a corrida. É a certeza de que a nossa identidade como cidadãos do céu vai resultar uma transformação total. O nosso corpo frágil, sujeito à dor, à morte, será refeito à imagem do corpo glorificado e ressurreto de Cristo. É a realização completa do prêmio. É a garantia de que a troca que Paulo fez de ganho por perda vale infinitamente a pena. Uau! Que jornada por este capítulo. A gente começou com um alerta severo contra a confiança nas credenciais humanas e terminou com a promessa gloriosa da nossa cidadania celestial e de um corpo transformado. É uma desconstrução total de onde encontramos nosso valor, seguida pela reconstrução numa base completamente diferente. Sem dúvida, Filipenses 3 nos força a fazer um inventário honesto da nossa própria vida. Onde está a nossa confiança? No nosso diploma?
no nosso cargo, na nossa moralidade, na nossa reputação online. Paulo pega todas essas coisas, por melhores que pareçam, e as coloca na balança contra o conhecimento de Cristo. A balança não apenas pende, ela quebra. Isso nos deixa com uma reflexão muito prática e, honestamente, um pouco desconfortável. Sim. A reflexão final que fica é: se Paulo estivesse escrevendo essa lista de ganhos hoje, o que estaria nela? Nosso diploma da universidade de prestígio, nosso cargo no LinkedIn, nosso número de seguidores, a casa que temos, a família que construímos, e a pergunta assustadora que ele nos deixa ecoando através dos séculos é: qual dessas coisas a gente tem mais medo de perder do que tem vontade de conhecer a Cristo? Deus abençoe todos os ouvintes.